Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam protegidos, estejam assistindo às aulas. E hoje nós vamos para a segunda parte da nossa unidade 1 e a gente vai começar a falar dos métodos. Na semana passada a gente foi até Direito e Sociedade e a gente viu o que é a ciência jurídica, o que é a ciência do direito, o que estuda a epistemologia jurídica, a relação do direito com a sociedade, o objetivo do direito, e hoje nós vamos estudar os métodos jurídicos. Quais são os métodos que os juristas e os operadores do direito se utilizam para chegar às suas conclusões nos seus estudos? E o primeiro método que a gente vai estudar é o método indutivo. No método indutivo, a gente raciocina através de um fato particular para alcançar uma conclusão geral. Então, no método indutivo, a gente pega uma situação particular e dela a gente tira uma conclusão que vai aplicar para um todo, para um coletivo. A gente tira conclusões gerais com base num fato particular. Totalmente o contrário do que acontece no método dedutivo. No método dedutivo, a gente parte de regras gerais para chegar a conclusões diferentes ou particulares. A gente já tem uma ideia sobre alguma coisa, a gente já tem uma regra conhecida sobre alguma coisa e a partir dela a gente cria uma ideia nova ou uma ideia para aplicar a um caso específico particular. Depois do método dedutivo, a gente vai para a analogia. A analogia é uma coisa que a gente vai ver muito ao longo do curso de Direito e na nossa vida depois que a gente se forma no Direito. Por quê? Porque a analogia vai acontecer toda vez que a gente não tem uma previsão legal específica para o nosso caso, mas tem para um caso parecido. E aí a gente vai aplicar ao nosso caso o dispositivo, a sentença ou a decisão que foi aplicada ao caso parecido. Então o que acontece na analogia? Eu tenho um caso que ninguém nunca decidiu sobre um assunto, não há previsão legal específica para o que eu estou pedindo, mas existe um caso parecido que já foi julgado, já tem uma decisão ou um dispositivo legal que fale sobre ele. Então eu vou, por analogia, tratar o meu caso como aquele caso semelhante, usando os mesmos dispositivos, as mesmas decisões e as mesmas sentenças que foram utilizados naquele. Isso a gente vê muito na prática. A justiça costuma atuar muito por analogia, é um recurso bastante utilizado nos dias de hoje nos nossos tribunais, tá? Método sociológico. O método sociológico é aquele que vai tentar compreender a situação a partir das raízes sociais, da causa social daquele fenômeno. Ele vai analisar, ele vai construir o seu raciocínio, a sua reflexão sobre aquele caso com base em fatos históricos sociais. Ele vai estudar o fenômeno social que gerou aquele acontecimento. Então, esse é o método social, quando a gente olha para determinada situação com base em um fenômeno social que deu origem a ele. Tá ok? Lembrando, mais uma vez, que qualquer dúvida, escrevam nos comentários dessa apostila lá no Google Sala de Aula, que aí o vídeo da próxima aula, da semana que vem, vai ser todo baseado nessas dúvidas e numa revisãozinha da nossa unidade 1. Tudo bem? Então vamos seguir. Método histórico. Ele vai utilizar um momento histórico diverso para fazer um comparativo. Então, por exemplo, eu vou pegar uma crise que esteja acontecendo ou uma decisão aqui,
e vou fazer o meu estudo com base no momento histórico em que houve um caso semelhante. Isso também acontece, esse método histórico, ele tem como base também analogia, né? Porque ele vai pegar em algum outro contexto histórico um caso semelhante para tentar responder as questões do meu caso concreto. Tudo bem? Método de compreensão ou interpretação. Ele tem por objetivo descobrir o sentido da norma jurídica, aquele sentido que a gente não descobre através das ciências físicas e naturais e nem nos casos acima em que a gente usou os métodos sociológicos ou históricos. Os métodos sociológicos ou históricos, nesse contexto aqui do método de interpretação, ele pode facilitar a resolver a questão, mas ele não resolve por completo. O que vai resolver vai ser a interpretação da norma, que a gente pode se valer da ajuda, sim, de interpretações de casos históricos parecidos ou a ajuda também da sociologia para analisar o fato e pelos seus elementos sociais. Mas eles só não resolvem o problema. O que vai resolver o problema vai ser a interpretação, a compreensão das normas jurídicas. E o que são fatos sociais, né? A gente analisou aqui que o direito e sociedade eles andam juntos. A gente falou agora aqui do método de análise, o método sociológico. Mas o que são fatos sociais, propriamente dito? A gente vai ouvir falar muito de fato social ao longo do nosso curso. Seja em introdução ao direito, seja em filosofia do direito, seja em história do direito, o fato social ele vai aparecer, ou seja em ciência política, sociologia jurídica, tudo isso vai abordar o fato social. E o fato social, ele é uma criação histórica que reflete os costumes, tradições, sentimentos e cultura de um determinado povo, de uma determinada sociedade. Os fatos sociais eles se dão de maneira lenta, de maneira espontânea, que decorre da vida social daquele grupo. Então, costumes diferentes, de diferentes culturas, vão ensejar fatos sociais diferentes. É por isso que o direito ele tem que se adequar ao fato social daquele grupo que ele vai regular. Porque os fatos sociais derivam de costumes. E costumes vão ser diferentes de acordo com o contexto daquela sociedade, o local onde aquela sociedade se situa, a vida que eles levam. Então, o fato social ele se constrói ao longo do tempo. Costumes, cultura, ações, sentimentos não surgem de uma hora para outra numa sociedade. Eles vão se construindo através de um processo histórico. E o fato social é justamente isso. É todo esse conjunto de costumes que regulam, que permeiam uma sociedade. Eles não são a base do direito. O fato social não é a base do direito, mas eles servem de influência, eu diria, né? Eles exercem muita influência sobre a maneira que o direito vai ser exercido. Não é uma regra absoluta, eu tenho que aplicar o direito com base no fato social. A gente vai aplicar o direito com base em diversos contextos, dentre eles o fato social também. Entendido? Então, o fato social é o conjunto de costumes, sentimentos, cultura de um determinado povo, de uma determinada sociedade. Esses fatos sociais se constroem ao longo da história de maneira lenta e variam de povo para povo, de grupo social para grupo social. Não é de maneira absoluta, mas eles influenciam a forma com que o direito vai ser aplicado em uma determinada camada social ou grupo social. Então agora a gente passa para as características do direito. O direito, ele tem determinadas características que a gente vai ver agora.
O direito ele é dinâmico, né? Porque ele deriva da sociedade e a sociedade ela se move o tempo todo. A sociedade ela vai se adequando à evolução e o direito tem que se adequar a essa sociedade. Então o direito é dinâmico, ele está sempre em movimento. Óbvio que existem princípios que estão mais enraizados, que não vão mudar com tanta frequência. Existem princípios e valores que permanecem ali ao longo de várias sociedades. Eles não precisam necessariamente acompanhar qualquer mudança que houver. Mas de uma maneira geral, o direito ele é dinâmico, porque ele acompanha as mudanças sociais do grupo e da sociedade que ele vai regular. Outra característica do direito é que ele é dialético. O que é dialético? Dialético é quando você tem a discussão de várias correntes, discutindo e tendo opiniões distintas e cada um falando o seu posicionamento e há um espaço para que haja vários entendimentos, discussões. A dialética é quando não existe uma só verdade, um só posicionamento, uma só corrente. A dialética é que quando várias correntes, vários pensamentos distintos discutem para que se encontre a solução para a resposta dos questionamentos. O direito também é necessário. Não existe sociedade sem direito. O direito não é uma criação abstrata que surge do nada para nada. O direito, ele não sobrevive sobre entidades abstratas. O direito precisa de algo concreto. O direito precisa de pessoas, o direito precisa de bens, o direito precisa de situações para que isso aconteça. Então, o direito ele é necessário. Ele se concretiza na sociedade. Sem sociedade, sem relações sociais, não há direito. E o direito, por último, ele é um fenômeno histórico. A gente não pode falar que as relações jurídicas elas surgem sem o conhecimento da história. A história é o laboratório do operador do direito. Ele é o laboratório do jurista. Porque o jurista ele vai, através dos acontecimentos históricos e do fenômeno histórico, elaborar as suas conclusões e seus estudos. Então, o direito ele é um fenômeno histórico porque ele vai acompanhar e vai estudar a história daquele povo. Ele vai ter como base a cultura e as tradições daquela sociedade em que ele vai ser aplicado. Tudo certo? Então, vamos seguir. Ciência e dogmática do direito. A dogmática jurídica, ela não é um ramo do direito. Ela é externa ao direito, mas tem como centro de seus estudos também a norma jurídica. O que seria a dogmática do direito? A dogmática do direito é um método de se observar e analisar o direito segundo orientações que já foram provadas. Deu para entender? Ou tá confuso? Então vamos lá. A dogmática jurídica é aquele estudo que pretende analisar o direito, como ele atua, como ele se dá, segundo orientações de pressupostos que já foram provados. Ele não vai ficar só baseado em fatos sociais, em contextos históricos. Para a dogmática, tem que ser aquilo que já aconteceu em casos concretos, que já gerou um dispositivo legal, né? Daí vem o nome positivismo jurídico. O que é o positivismo? Positivismo é você colocar em código. Não é aquele direito que é só com base em que acontece na sociedade, aquele direito igual que a gente vê, o direito costumeiro que a gente ouve falar, que é o direito que acontece na Inglaterra. O direito positivo, ou direito dogmático, ele é aquele direito escrito, ele precisa estar codificado, ele precisa ter um código para que as pessoas leiam aquilo e entendam no que trata esse direito. Então a dogmática nada é do que a concretização desse direito que a gente estuda em códigos. Transformar tudo aquilo que a gente estuda em normas, baseado em casos concretos.
Se está acontecendo muita morte ali, com base nessas mortes que estão acontecendo, eu vou criar uma norma jurídica, não matar. E se é dogmática? Se estão roubando muito ali, com base nesse caso concreto, de que está havendo muitos roubos, eu vou criar uma norma jurídica escrito não roubar. Eu vou positivar o que está acontecendo ao meu redor e transformar isso numa codificação, num código, em normas escritas. Isso é a dogmática. E ela vai se dar também com base em princípios gerais do direito. Essas normas elas vão ser redigidas, elaboradas com base nos casos concretos e também nos princípios gerais do direito. Chegamos então, depois da dogmática, na parte final da nossa unidade 1, que vai falar da relação do direito com as demais ciências. O direito, ele vai se relacionar com diversas áreas de conhecimento. O direito, vocês provavelmente vão ver por aí, talvez juristas ou operadores do direito dizendo que o direito é uma ciência isolada, uma ciência que se basta, uma ciência que produz em si todo o conhecimento necessário para resolver as suas questões. Mas isso não é verdade. O direito ele se relaciona de maneira muito explícita com as demais ciências. Inclusive, para a compreensão do direito, é importante que a gente se utilize de estudo de demais ciências. E o direito, então, caminha com algumas ciências afins. E essas ciências afins são a filosofia, a história, a sociologia, a economia, a antropologia, a medicina legal, a ciência política, entre outros. Essas são as principais ciências afins ao direito. Isso não significa que eu não possa ter um momento em que o direito vai se relacionar com a biologia. Isso pode acontecer? Pode. E tem acontecido em questões bioéticas. Medicina não só legal, aquela que investiga como aconteceu um crime, né? A medicina propriamente dita, essas questões de célula-tronco, tudo isso também envolve um direito, né? O direito a quem está envolvido ali com essas pesquisas, bioética. Então, o direito, ele caminha com diversas outras áreas. Essas áreas que eu elenquei aqui, filosofia, história, ciência política, antropologia, sociologia, elas são ciências mais próximas, porque como elas também estudam a sociedade, os comportamentos sociais, sendo que de outra ótica, não é a ótica que o direito estuda, elas caminham mais próximas porque elas têm o mesmo objetivo que é a sociedade, sendo que o direito ele tem por objetivo regular, criando deveres e direitos e obrigações para essas sociedades, à medida que as outras ciências elas vão observar sobre outros enfoques. Mas de uma maneira geral, essas ciências caminham juntas, sempre. Então não pensem que o direito por si só basta, que eu amo direito, eu faço direito, então eu odeio as outras ciências sociais, porque não é possível você trabalhar o direito sem trabalhar essas outras ciências também. Tudo certo? Gente, então eu vou ficando por aqui. A unidade 1 a gente encerra hoje. O material está disponibilizado todo no Google Sala de Aula para vocês. Não esqueçam de escrever as dúvidas. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão do conteúdo para que depois a gente entre na unidade 2. Tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima!